Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, nessa nova temporada que traz um assunto muito importante hoje. A gente vai falar sobre cultura empresarial. E sobre esse assunto eu converso com a Priscila de Jesus, ela que é mentora, empresária do desenvolvimento humano e organizacional há mais de 20 anos no mercado. Seja muito bem-vinda, Pri. Olá, Roberta, que prazer imenso estar aqui de volta com você para um assunto super importante, relevante e que eu tenho certeza a gente vai descomplicar muita coisa hoje aqui. Isso aí, tem muito empresário, muita gente tentando entrar no mercado de trabalho que acha esse meio muito complicado. Então hoje a Priscila vai trazer para a gente um pouquinho sobre o que é essa cultura empresarial. Então começando, Pri, para a gente desmistificar e desenrolar tudo isso, o que é uma cultura empresarial? O que é uma empresa que tenha esse aspecto? Perfeito. Cultura empresarial nada mais é do que o jeito de ser da organização. Como ela se comporta, o que ela valoriza e como ela faz as coisas no dia a dia, né? Quando eu digo quando ela faz, é ela a organização. Então, cultura nada mais é do que comportamento. Como as pessoas se comportam dentro da organização. A gente pode dizer que é uma espécie de manual de sobrevivência da empresa? Pode sim, porque quando a gente fala de cultura, conectado realmente a uma gestão de negócios, a uma estratégia organizacional, existe sim um jeito certo de ser e fazer que está declarado normalmente em um manual. Então vamos tentar entender isso aqui, Pri, como é que a gente pode formar uma empresa forte, uma empresa com uma cultura que se sustente e se perpetue? Perfeito. Uma empresa forte é construída por uma cultura forte. E uma cultura forte, ela começa no dono. Né? A cultura, a empresa, ela é reflexo do dono. Então, de maneira muito sucinta, o que esse dono, o que esse empresário ele precisa trazer? Qual que é a missão? O porquê que a empresa existe? Né? Qual que é a paixão do negócio, a razão de existir do negócio? Depois, a visão. Para onde essa empresa está caminhando? Qual que é o norte? Como que ela quer ser conhecida nos próximos anos? E a partir da visão, os valores. Quais são os comportamentos necessários, praticados ou que devem ser praticados para que a missão seja atingida, bem como a visão. Agora, muitas empresas, Pri, elas já começam a esbarrar nesse problema, missão, visão e valores. É possível alguém como você, que desenvolve esses empresários, começar a desenvolver já a base? Porque às vezes a pessoa não tem ainda traçado muito claramente sua missão, visão e valores, e sem isso ela não consegue sair do lugar, né? Exatamente. Essa é a premissa de todo negócio. Ela precisa, de fato, o negócio precisa comunicar a organização, porque ele existe, para onde ele está indo e o que ele espera de cada colaborador. Então, a gente sempre fala que a cultura ela começa de cima para baixo. Então, a cultura começa de cima para baixo para que ela permeie justamente até a base. Muitas pessoas acreditam que pode ser até o oposto, mas não tem como, né? A cultura ela vem do dono. O dono repassa para os seus principais líderes, para os seus gestores, e os gestores vão desdobrando a cultura para os seus times, que chega até a operação. Então, a operação vai ali fazendo o seu dia a dia, conduzindo, fazendo executar realmente, colocar em prática a cultura, que aí vem do tático para o estratégico, e isso vai permeando o todo. Agora, você mencionou, Pri, que o ideal, né, e realmente para dar certo, tem que vir do topo para a base. Exatamente. Né? Agora, vamos imaginar uma situação. Eu tenho uma empresa, eu sou uma empresária, e eu vou contratar um CEO. Ok. A minha empresa existe há 20 anos. Então, há 20 anos eu tenho implementado uma cultura, conheci um CEO que eu acho que vai se adequar perfeitamente, faço a entrevista, vejo se o perfil dele se adequa à minha cultura organizacional e contrato essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa se adequar. O tempo dessa adequação, o tempo para ela entender e pertencer a essa cultura empresarial, gira em torno de quanto tempo? Perfeito. Olha só. Depende do tamanho da organização, da complexidade do negócio,
Mas existe uma estatística que fala que em programas de integração, então se esse CEO ele for muito bem integrado, ele for muito bem direcionado pelo acionista, por outros diretores, ele leva em média de 4 a 6 meses, tá? Agora, vai muito do perfil comportamental desse CEO, se ele é um CEO mais arrojado, se ele é um CEO mais ávido por resultados, ele vai se apropriar melhor da cultura. E aí, o que eu defendo? Aí sim, ele deve sentar com a base, ele deve sentar com a área operacional, ele deve passar tempo ouvindo, observando, ele deve sentar com a área tática, escutar com a área estratégica, tomar muita anotação, fazer muitas perguntas e ir fazendo a leitura da cultura, para que ele possa se engajar, pertencer à cultura e também trazer uma visão diferente. Se o negócio quer ir para um outro patamar, se quer inovar, se quer crescer, é importante um olhar de fora numa posição desse nível de liderança para fazer realmente eu costumo dizer que é para renovar, para inovar e para levar a organização para o próximo nível. E aí a gente está falando do CEO, vamos falar um pouquinho então dos funcionários. Como é que esse CEO vai atingir os funcionários? O que precisa ter nessa conversa, nessa troca? Claro que eu acho que a primeira coisa é a clareza, né? Porque às vezes você não é claro com o funcionário, ele não entende a demanda, não vai entregar o resultado, né? Então às vezes se espera um resultado da base, mas a ordem não foi clara lá de cima. Exatamente. Então, além da clareza de trazer isso muito claro, acho que honesta e de forma transparente, o que esse CEO precisa trabalhar na base da empresa para que ela integralmente construa essa cultura empresarial? Nossa, é excelente essa sua pergunta, Rô. Por quê? Porque muitas vezes, e é comum em muitas organizações, inclusive em projetos que eu já trabalhei diretamente, onde a base ela não se sente pertencente, porque às vezes a discrepância, a distância dos principais diretores é tão gritante que ele tá ali só fazendo o básico. É aquela questão daquele colaborador que vai lá, bate o cartão, faz o mínimo e espera o salário, né? E é muito ruim quando você tem uma organização com esse tipo de cultura. Então, se você tem uma empresa que tem abertura, de fato, para inovar, trazendo um gestor ou desenvolver gestores para um novo momento de trazer essa base para um senso mais de pertencimento e engajamento, o que é importante num primeiro momento? A escuta ativa e a empatia. Não é esse gestor, esse CEO chegar e já chegar, olha, porque eu vim do mercado X, porque aqui funciona assim, e de agora em diante vai funcionar dessa forma, porque isso desconecta. Goela abaixo não funciona mais. As pessoas, mais do que nunca, por conta de tecnologia, do avanço, né, do senso de informação que nós temos, o mundo mudou, as pessoas elas têm mais informação e elas querem se sentir mais pertencentes. O mercado está mais competitivo. Então, é essa comunicação denotando uma humildade, denotando uma escuta ativa, uma escuta empática, como eu falei, perguntando há quanto tempo esse colaborador está na organização. Se ele tivesse que mudar algo, o que ele mudaria? Se ele fosse um presidente, inverter o papel, dar esse espaço de fala, né, para essas pessoas, porque certamente as pessoas que elas estão no estratégico, ou melhor, as pessoas que estão no operacional, elas são tão importantes quanto. E eu imagino que a pessoa, quando ela dá essa oportunidade, ela se surpreende muito com as respostas, né? Exatamente. Às vezes até utiliza essa resposta. Tem algumas empresas porque elas fazem o café com CEO, por exemplo, que é aproximar esse gestor da base, né? Porque às vezes assim tem tantos segmentos no meio que aquele empregado lá da base, o primeiro lá do primeiro escalão, lá embaixo, ele nem sabe quem é o CEO, não conhece, talvez não saiba nem o nome, porque é algo tão distante dele. Então, assim, o que estratégias ou que tipo de treinamento pode ser feito para aproximar? Exatamente, você tocou num ponto super importante. Inclusive, eu atuei com programas de café com o presidente, né? Tive a oportunidade de implantar um programa assim. E mensalmente, alguns colaboradores, e aí era um sorteio aleatório mesmo. A gente trazia uma pauta, preparava esse presidente para que ele estivesse com as pessoas com temas aleatórios. Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação. O que é comunicação para você? Hoje a gente vai falar sobre família, porque esse colaborador que está no teu negócio,
ele tá com a família dele lá em casa. E muitas vezes, eu acredito até que na maioria das vezes, a família também faz parte da sua organização indiretamente. Então, como é que está a sua família? Como é que está a sua saúde? Você está treinando? Você pratica exercício? Se isso faz parte também da cultura da organização. Trazer temas onde as pessoas possam ficar à vontade. Um café era só para ideias. Eu quero ouvir ideias, né, de vocês. Então, você cria todo um ambiente para que as pessoas também se sintam à vontade em falar, né? Para que não tenha aquela, agora é o presidente, como é que eu vou falar? Será que eu vou falar direito? Não, é tirar a capa, né? Eu acho que muitas vezes o líder, ele precisa se destituir desse papel do cargo, e ele mostrar que ali com os colaboradores, ele é um ser humano. E eu costumo dizer, ser humano sente. E quando a gente fala de cultura é comportamento, é exatamente isso. Vai falar de sentimento, de pensamento. Então, será que você sabe o que o teu colaborador sente? Será que você sabe o que o teu colaborador pensa? Você só vai saber se você implantar uma cultura discutativa. Eu acho que a palavra humanizar, hoje ela tá muito na moda, né? Sim. Quando a gente fala de rede social, tem que ser mais humanizada. E às vezes vai até pro lado... às vezes até ridículo, né? Porque Sim. acha que isso é humanizar. Mas quando a gente fala em relação a uma empresa, você tocou num assunto muito importante, Pri, porque quando você... não falo mostrar sua vulnerabilidade, mas mostrar sua humanidade, né? Que você também tem uma família, que você pode acordar doente, que isso pode afetar o seu trabalho, a saúde da sua família, de repente pode afetar os seus resultados, e todos entenderem que fazem parte do mesmo sistema. Exatamente. Né? Porque é um grupo, é uma organização, não é o CEO e os funcionários. A gente está falando de um time. Exatamente. Então, assim, como fazer esse time ser coeso? Exatamente. Tem até uma linha que eu gosto demais, assim, existem 3 tipos de salário dentro de uma organização. O salário contratual, aquele que você acorda com o colaborador logo na admissão. O salário intelectual, que é aquele onde o que o teu colaborador vai aprender dentro da sua organização. É um manual, política, procedimento, um treinamento técnico, enfim. E o salário emocional. Que esse é onde muitas pessoas não valorizam, não conhecem o conceito, que é o quê? Aquele salário que vai dar para o teu colaborador o sentimento de pertencimento, de engajamento, e ele vai estar conectado com você por gratidão, por honra, por pertencimento. E como que você implanta uma cultura de salário emocional? Eu costumo dizer, gente, não precisa nem investir. Você dá um bom dia olhando nos olhos? O teu gestor aperta a mão do seu time, ele pergunta como que você está? O que você fez no final de semana? Ou ele chega e vai cobrando direto? Bom, cadê os números? Cadê as metas? O que você vai fazer no dia de hoje? Quanto que vai vender? Quanto que... É completamente diferente a comunicação. Será que você tem, e às vezes um programa simples, o colaborador do mês? Um Sim. programa simples. Hoje, quem a gente vai honrar numa reunião? Às vezes uma reunião de resultados, aparecer a foto de um colaborador no slide. Nós queremos agradecer ele aqui esse mês e honrar. Ele não está esperando a surpresa. O reconhecimento traz muito pertencimento e engajamento. Tudo isso é salário emocional. A pessoa tem tanta gratidão em trabalhar, em fazer parte do time, que ela não espera ser demandada para fazer. Ela vai lá e faz. O elogio, né? Às vezes o elogio de coisas simples, Exatamente. né? Você deu uma bola dentro, parabéns. Exatamente. Meu, gente, olha que incrível o trabalho desse colaborador. Olha o que ele fez, saiu da caixinha, né? Exatamente. Eu tenho um case muito interessante de um gestor da área de contábeis, de uma empresa que eu atendi. E essa empresa me contratou justamente para desenvolver as habilidades comportamentais desse gestor. Por quê? Era um gestor muito técnico, era um gestor muito pautado em fatos e dados, e a equipe foi ficando um pouco desconexa desse gestor. Então a empresa falou, Priscila, sua missão vai ser trabalhar um pouco mais das habilidades comportamentais desse gestor. Conclusão, ele ficou 5 meses comigo num programa de desenvolvimento de liderança. E eu fui entender qual que era o comportamento dele. Por que ele era tão distante, tão frio? Óbvio, ele vem de uma carreira de números. Então, para ele era tudo muito binário, sim ou não. E com um time de 7 pessoas. E aí, ele entendeu que a formação dele, tanto pessoal,
tanto do lar, tanto do que ele viveu com os pais, tanto o que ele escolheu como profissão, estudar, ou melhor, de formação, o desconectava das pessoas. E aí a gente começou um trabalho dele inserir reuniões semanais, somente para ouvir como as pessoas estavam, dar abertura. E aí ele começou a ter elogios do time dele. Olha, você tá diferente. Você nunca perguntou como é que a gente estava. Olha o feedback. Esse time começou a estar mais engajado, começou a estar mais próximo dele. Ele começou a treinar os times, porque tecnicamente ele era muito bom. Então ele começou a treinar, ele desenvolveu treinamentos técnicos para a área dele, para o time dele. Conclusão, depois de 4 meses de projeto, depois de 4 meses, a área, né, responsável por ele, a superintendência, me procurou e falou assim: Priscila, nós queremos parabenizar o trabalho que você está fazendo com o gestor X. Ele é outra pessoa. E o time também. Por consequência disso, 8 meses depois, ele foi promovido para uma nova cadeira. Que bacana. Pri, quando a gente conversa com várias pessoas que trabalham nesse segmento, às vezes a gente sempre ouve falar: ai, não aguento meu chefe é assim, meu chefe é assado, enfim. Reclamações, né, sobre o comportamento, principalmente Sim. em relação, às vezes, da falta de escuta, da falta de reconhecimento, né, dessas aptidões emocionais que se espera de um gestor e que, às vezes, esse gestor ele foi contratado pela sua aptidão técnica. Muito e falta comum. A questão da inteligência emocional. E, geralmente, se você for analisar, está correta a avaliação em relação a esse gestor, porque realmente falta essa questão dessa inteligência, né, dessa gestão das emoções. O que é possível fazer, ou o que você já tem de casos em relação a isso, casos reais, você acabou de trazer, né, de uma transformação em que esse gestor, ele se percebe suas fraquezas, consegue evoluir nessa questão em que ele tem deficiência e onde ele leva a empresa dele depois que ele reconhece isso. Perfeito. Nossa, são N casos aqui e você falou muito bem, né? É muito comum se contratar pelo perfil técnico. Por quê? Porque quando você faz uma contratação, o que você tem que ter alinhado muito bem? O escopo do cargo, a atribuição de papéis e responsabilidades. E quando você fala de escopo do cargo, está implícito que o técnico tem muito mais peso. Mas o que eu defendo? Já no escopo do cargo, você trazer comportamentos e habilidades comportamentais que são necessários para aquele cargo. Porque técnica, você treina, você desenvolve. Agora, comportamento precisa de um pouco mais de lapidação, de um senso de investigação, porque se você contratar errado por comportamento, você vai ter problemas lá na frente. Eu tive um caso de um CEO, inclusive, que eu atendi num programa individual, e esse CEO, a organização estava perdendo vendas, ele estava com dificuldade de fazer novas conexões, e ele entendeu que ele não conseguia comunicar a mensagem dele de forma clara, para que as pessoas entendessem, para que ele conseguisse estruturar o negócio dele, que era um negócio de tecnologia, para um próximo nível. E aí, olhando o segmento por si só, um profissional PhD, com pós-doc fora, muito técnico, muito conectado com a linguagem do computador. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Então, ele se conectava muito bem com programação, inteligentíssimo, mas quando olhava para o fator humano, ele deixava a desejar. E aí, o primeiro ponto esse gestor, esse empresário, esse CEO, ele precisa ter consciência. Eu tenho um problema aqui comportamental, de inteligência emocional, que eu preciso olhar. Aí exige vulnerabilidade e abertura. Aí exige a inteligência para reconhecer que ele precisa de ajuda, né? Que é essa capacidade de compreensão e percepção de si mesmo. Depois que ele reconhece que ele precisa de ajuda, porque ou ele está perdendo mercado, está perdendo o time, está perdendo pessoas, quais são os programas mais efetivos? São programas de desenvolvimento, que vão focar em autoconhecimento, que vão focar em entender quais são as verdades absolutas que ele tem contado para ele mesmo, quais são os vieses inconscientes que permeiam comportamentos o tempo todo de todos nós. Então foi o que eu entendi. Fui observar qual era o viés inconsciente desse CEO. Por que ele era tão frio? Não era só
a carreira acadêmica dele por si só. Tinha alguma questão inconsciente que estava se sobrepondo no consciente dele todos os dias. E aí não tem como. Ele foi olhar para a história de vida dele. E ele entendeu que ele veio de um relacionamento com os pais que eram distantes. Então ele não teve afeto. Um CEO. Então, ele não sabia transmitir o afeto. O afeto no sentido da empatia, da habilidade interrelacional. E aí, quando, mais uma vez, ele toma uma consciência de que ele não tinha afeto como valor, e ele externa isso, Priscila, afeto para mim não é um valor. Aí eu volto, como boa mentora que sou, e faço a pergunta. Se afeto para você não é valor, como que você quer resultado através das pessoas? Contrate máquinas. Exatamente. E aí ele fala, exatamente, o resultado não vem, tô perdendo o time. Então a gente trabalhou toda essa questão. É óbvio, ele não ia ser a pessoa mais doce da face da terra, porque a gente também não pode querer mudar a essência das pessoas. Mas ele aprendeu a ser uma pessoa que denota mais importância com o ser humano, que está mais próximo, que olha nos olhos, que deixa a porta de reuniões, a porta da sala dele aberta na maioria do tempo para dizer, olha, você pode entrar aqui, a porta não precisa ficar fechada da sua sala. Ele trocou, né, ele mudou a frente, né, da sala dele, colocou vidro para comunicar o quê? Aqui nós temos transparência. Aqui acesso, né? Você tem acesso a mim. Gente, a organização foi para um novo nível. O turnover dele melhorou. Ele conseguiu ter mais equilíbrio entre qualidade de vida pessoal, porque ele iniciou práticas de meditação, de fazer exercícios, de trabalhar mais o contágio social. Quando ele chegou comigo, para você ter uma ideia da complexidade desse caso, falei, seus amigos de escola, de infância, como que é o seu contexto social? Como é que você firma relações? Ele não tinha um amigo. Que triste. Ele perdeu contato com todos os amigos. E aí, mais uma vez, é a tomada de consciência. Uau, eu sou uma pessoa que me desconecto do ser humano. Mas a gente conseguiu resgatar tudo isso. E foi um processo muito lindo. E a organização dele foi para um próximo nível. Quando a gente entende isso, né, Pri, claro que toda empresa, ela quer um resultado. Sim. Né? Tudo isso que a gente está falando é para se atingir um resultado, um faturamento, enfim. Toda Exatamente. Empresa, ela nasce para dar lucro. Para dar lucro. Esse é o princípio. Então, que resultados uma empresa que tem uma cultura empresarial bem definida, que consegue propagar isso para os seus funcionários, que tem essa coesão de todo o seu grupo, consegue ter? Que resultados alcança? Uau. Eu até desafio empresários e líderes que estão aqui, que vão nos assistir de alguma forma, a metrificar logo do início do ano. Turnover, né, a rotatividade da organização, a gestão do caixa, o quanto realmente ele vai faturar, o quanto ele está faturando no início do ano e quanto ele vai faturar no final do ano. Se ele inserir ferramentas estratégicas de gestão de pessoas e inteligência emocional. Tem um índice que até se chama felicidade interna bruta. Ele pode também medir que através do clima organizacional. Mede o índice de felicidade no início do ano do seu time e mede no final se você inserir estratégias de salário emocional, se você consolidar uma cultura forte que olha para o ser, né? Além do fazer, que é claro que é importante, você cobrar, você dar direcionamento, você dar metas, você ter indicadores, tudo isso é necessário para que a organização tenha lucro. Mas olha para as pessoas primeiro. Por quê? Porque não são as circunstâncias por si só que trazem os resultados, são as pessoas. Então, para você ter resultados mais efetivos, de aumento de caixa, de um turnover, de pessoas, de turnover reduzido, de pessoas engajadas, invista no ser. É isso aí. Agora, para a gente finalizar, Pri, existe um ritual, alguma coisa? A gente falou no início sobre um manual, né? Sim. Mas existe um ritual para fazer dar certo isso? Essa cultura? Existe o jeito de fazer dar certo. Quando a gente fala em ritual, são práticas que você tem que inserir com constância. E quando a gente fala de constância, é repetição. O ser humano, uma das formas de aprendizagem é por repetição. Então, por exemplo, na minha organização, nós temos alguns rituais de cultura
que é nas nossas reuniões, dentro da nossa prática de fé cristã, que é um valor, né, organizacional meu, a fé, nós oramos ao final de cada reunião, de cada projeto semanal, cada pessoa do time ora semanalmente, tem a liberdade de compartilhar semanalmente um insight, uma ideia, um versículo. Nós celebramos cada resultado. Se bate meta, toca sino. Isso é ritual. Eu tenho um ritual da gratidão também. Então, agradecer a cada trabalho bem feito. Reconhecimento também é um ritual. E isso é constante. Palavras de afirmação também faz parte de um ritual meu. Então é muito comum, você é bom, muito obrigada, você faz parte do time, eu tenho o melhor time do Brasil, e isso é verdade, né? Eu tenho o melhor time do Brasil. Então eu afirmo muito isso. Então, como é que as pessoas não querem se sentir pertencentes ou querem fazer parte do meu negócio? Toda semana eu recebo mensagem no Instagram, eu quero fazer parte do seu time, me contrata? Priscila, você está precisando de assessora? Eu quero te servir, eu quero. Por quê? Porque a minha cultura, onde o ser humano é muito valorizado, está impresso. Então, eu defendo que cada empresário, cada líder, cada gestor, área estratégica, construa o seu ritual, que é o quê? Aquilo que precisa ser martelado diariamente e permear toda a organização. Seja o ritual da gratidão, reconhecimento do mês, almoço do mês, café com o presidente, aniversariantes do mês. O simples bem feito, quando a gente fala de cultura, não precisa de programas mirabolantes. É só você fazer o básico bem feito, amar e servir pessoas e colher os resultados. Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que você vai colher excelentes resultados. Aliás, eu tenho certeza que você vai colher excelentes resultados, Amém. Porque a gente já vê esses resultados na sua vida. Amém. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito rico, gente, estar aqui no Descomplique. Eu espero que eu tenha descomplicado um pouco a questão da cultura. Muito sucesso para esse podcast, que ele continue realmente alcançando cada vez mais pessoas com toda a informação, competência e autenticidade que só você traz aqui para a Baixada Santista. Um grande abraço. E aí, descomplicou? Para quem quiser entender um pouquinho mais ou pedir ajuda para descomplicar a sua vida e ter uma cultura empresarial, algum contato? Perfeito. Pode me seguir no Instagram, @Priscila de Jesus Oficial, Priscila com 2 L's. Eu também tenho o meu site, prisciladejesus.com.br. Se você entende que precisa de ajuda ou algum insight, é só me seguir nas redes. LinkedIn também, Priscila de Jesus, que tem muito conteúdo de valor lá. Pronto. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Descomplica aí. Até mais.